Êxodo capítulo 27, verso 20. Êxodo, segundo o livro da Bíblia, a palavra êxodo significa retirada, saída, ida em direção a outro lugar. Eles haviam saído do Egito e estavam caminhando para um lugar que eles não sabiam onde ficava, que era chamado de Canaã, uma terra prometida por Deus. Eles caminhavam debaixo da direção de Deus, não sabendo exatamente onde era esse lugar, mas confiando que Deus os estava levando. Em Êxodo 27, 20, diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer acesas as lâmpadas continuamente. Então quero explicar aqui, preste bem atenção. O candeeiro era formado, chama-se menorá, é um castiçal que tem 7 lugares para colocar o azeite, 7 vasinhos onde se põe o azeite, e ali põe um fogo num pavio. Então esse lugar tinha que ficar completamente abastecido de azeite. Não podia ser um azeite qualquer, tinha que ser um azeite puro de oliveiras, de azeitonas. Então eles deviam encher continuamente, não poderia jamais apagar essa lâmpada. Agora, por favor, Salmo 34, 5. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficarão confundidos. Algumas pessoas, ao lerem esse versículo, olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficarão confundidos. Entendem que vocês, que estão sendo, você que está sendo iluminado, vai ser distinguido por quem está te olhando. Mas vamos entender que, na medida em que o castiçal é aceso, que a lâmpada é acesa, você não está mais confuso de onde vai colocar o seu pé. Você sabe exatamente para onde vai. Imagina aquela situação em que à noite a luz acaba, né? Você procura logo o celular, procura logo uma lanterna, você precisa acender alguma coisa, porque as coisas mais básicas você não sabe fazer sem uma luz no meio da escuridão. Não dá para ir para o banheiro, não dá para ir para a cama, não dá para descer a escada. No momento em que a lâmpada é acesa, o seu rosto, os seus olhos ganham luz. É isso que esse versículo está dizendo. Agora vamos para Mateus 26, 39. Verso 38 e 39. Então Jesus lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus já está no final do seu ministério terreno. Ele já sabe que naquele momento, daí a pouco, ele vai ser preso, vai ser conduzido para ser torturado. Depois ele vai carregar a cruz até o alto do Gólgota, que é o monte, e ali ele vai ser crucificado, novamente vai ser torturado, até que ele morra. Então, antes disso, ele vai para o Monte das Oliveiras. Olha o nome do monte. O Monte das Oliveiras ainda existe em Israel, e as oliveiras que estão lá são centenárias, são muito antigas. Ele vai para esse monte, e nesse monte, junto com os seus discípulos, ele tira 3 desses discípulos, vai para um outro lugar e diz: A minha alma está triste até a morte. Fiquem aqui comigo, não me deixem sozinho. E ele adianta um pouco e vai orar, e ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O cálice que ele se refere é esse momento de dificuldade que ele vai passar, que vai chegar à morte. Se possível, afasta de mim. Ele estava aterrorizado, a parte humana de Jesus estava aterrorizada, mas ele diz assim: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Se for necessário, eu me submeto a passar por esse momento de tortura e morte.
Agora vá comigo, por favor, para Hebreus, capítulo 9, 27 e 28. Eu vou precisar desses versículos todos para a gente desenvolver uma linha de raciocínio. Hebreus 9, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Presta atenção nesse versículo. Ao ser humano está ordenado por Deus morrer uma vez. E depois dessa morte ele vai ser avaliado, vem o juízo. O que foi a sua vida aqui na terra? Você vai ser julgado. Palavra de Deus. Penúltimo versículo, por favor. João 18:36. Respondeu-lhes Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Veja, Jesus está dizendo que ele é rei, mas que o reino dele não está governando o mundo da terra, o mundo físico, o mundo material, mas é o mundo que começa após essa morte. Lembra que ao homem está ordenado morrer uma só vez e ele vai para onde? Para o reino onde Jesus reina. E o último versículo, por favor, João ainda, capítulo 6, verso 68 e 69. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és quem tem autoridade, o Cristo, o Filho de Deus. Quem tem autoridade eu coloquei para explicar o que significa Cristo, aquele que tem autoridade. Amém. Irmãos, vamos ficar com esse último versículo aberto, porque é o nosso texto de trabalho. Algumas vezes a gente se sente perdido. Por muitas razões a gente se sente perdido. Muitas vezes diante de um emprego, de repente você chega num ponto em que você tem 2 propostas de emprego e você fica sem saber. Ou você tem uma proposta, mas essa proposta demanda de você, por exemplo, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país. Para fazer isso, você vai ter que abrir mão da presença da família, abrir mão, às vezes, de um namorado, de um noivo, de um marido, de uma esposa que não quer ir, você vai ter que se distanciar. Às vezes a gente se sente perdido também quanto a uma proposta de uma intervenção cirúrgica. E o médico diz para você, olha, você pode fazer, a gente não tem garantia de que vai resolver, tem um risco aí de morte, mas você que decide. E Jean-Paul Sartre é um filósofo francês, ele diz que o homem é o eterno prisioneiro da sua liberdade. É um negócio anacrônico, a gente é prisioneiro da liberdade, você está preso pela obrigação de fazer escolhas. Eu não tenho como fugir às escolhas. É tão interessante ver como é que nós não gostamos de fazer escolhas, por quê? Porque quando eu escolho A, eu perco B. Quando eu escolho B, eu perco A. Eu nunca tenho todas as coisas, eu tenho que fazer escolhas. E essa coisa de fazer escolhas, às vezes diante de uma proposta de namoro, de casamento, a gente fica sem saber o que fazer. A gente fica perdido. Na espiritualidade, na vida espiritual da gente, também. A gente tem que fazer muitas escolhas na vida espiritual e todas elas têm consequências. E como tem consequências, significa que escolhendo alguma coisa na espiritualidade eu perco outras. Eu preciso tomar decisões e para cada decisão que eu tomar, eu vou ser cobrado. Então, vamos pensar que eu preciso de um mínimo de previdência. Eu preciso de um mínimo de saber antecipado. Eu preciso ver um pouquinho além para que eu faça uma escolha melhor. Vou te dar um exemplo dentro dos exemplos que eu dei. Vamos imaginar você, menina, que está namorando um cara, e esse cara é um rapaz bonito, carinhoso, cheiroso, amoroso, mas você descobre que ele deve todo mundo. Você descobre que esse cara está na mão dos agiotas, você descobre que esse cara é bonzinho, mas ele tem um vício terrível, ele bebe demais, ou ele tem um temperamento ruim, você sabe que ele já bateu na mãe, ou você sabe
que ele é preguiçoso, que ele não é de trabalhar, mas você está apaixonada, porque no começo do relacionamento ninguém mostra os defeitos, a gente só mostra as coisas boas. O cabelo está penteadinho, tem perfume, a barba está feita, a moça também, o cabelo está sempre arrumado, a roupa melhor. Mas você está namorando uma moça e descobre que ela trata mal o pai dela, que ela também não é de trabalhar, que ela deve todo mundo, ou você descobre que essa pessoa tem um vício. Você já tem sinais antecipados do que essa pessoa é, mas você já está envolvido e você tem que fazer uma escolha. Eu termino esse namoro? Eu termino esse noivado? Você entra num relacionamento e se casa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, de todo o meu coração. Eu acho que o casamento ideal é o casamento que não acaba. Esse é o ideal. Ninguém entra num casamento dizendo assim, eu quero me separar. Ninguém faz isso. Ninguém em juízo perfeito entra num relacionamento para acabar. Mas tem coisas que não são suportáveis nem dentro de um casamento. Uma relação, por exemplo, onde um bateu no outro. Há mulheres que batem nos seus maridos, há mulheres que põem fogo no carro, que vão atrás, que quebram o carro, que batem. Os homens normalmente têm vergonha de dar queixa e as estatísticas não mostram então estes homens, porque eles ficam com vergonha, mas acontece. A mídia também coloca a mulher como hipossuficiente historicamente e então aparece mais os casos onde os homens batem, mas eu acho que mesmo num casamento onde você ama, se aquele parceiro te bateu, acabou o casamento, irmão. Não tem sentido você ficar casado com alguém que te bate. Pastor, mas ele pode mudar. Olha, o dia que mudar, tudo bem, você repensa essa coisa. Mas te bateu já é um sinal ruim. Na primeira vez ele te bate, na segunda ele te mata. Se não te matar na segunda, ele te mata na terceira, na quarta, na 20ª. Mas um dia alguma coisa terrível pode acontecer. Então você tem que tomar uma decisão que às vezes é doída para você. E você precisa observar os sinais. Espiritualmente, a gente começa a ver na vida da gente, no lugar onde a gente está congregando, nas lideranças da gente, sinais que a gente precisa saber interpretar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava agora fazendo algumas coisas e um rapaz que é muito meu amigo, já foi meu paciente há muitos anos, mas é um grande amigo, eu saio com ele todo mês para a gente jantar junto, para a gente conversar. Ele me mandou um vídeo. O Congresso Nacional foi invadido hoje, agora à noite, vocês viram? O STF foi invadido, foi quebrado. Eles vêm dizendo que vão fazer isso há semanas, com versículos bíblicos, com músicas evangélicas, com símbolos evangélicos. Os pastores principais desse país têm 4 anos que estão plantando uma violência dentro de uma espiritualidade. Há sinais claros que estão sendo colocados. Então, quando nós lemos lá no Êxodo, que dentro do tabernáculo deveria haver uma lâmpada com 7 castiçais, e eles deviam estar acesos, não poderia apagar, mas o azeite tinha que ser colocado continuamente, significa o quê? Que eu preciso estar vigilante da minha fé. Eu preciso estar atento a todos os sinais que podem trazer a minha fé para baixo, que podem fazer esfriar a minha fé, ou pior do que esfriar a minha fé, podem perverter a minha fé. Pastor, o que é perverter a fé? É transformar a fé no contrário do que ela devia ser. Por exemplo, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E vida com abundância. Pronto, é um princípio, vamos proteger a vida. Mas historicamente, nós vimos o cristianismo católico e evangélico patrocinar guerras, invadir Jerusalém e matar as pessoas que estavam lá, para pilhar, para roubar. Nós vimos na Segunda Guerra Mundial cristãos alemães mandando pessoas para os campos de concentração. Nós vimos a história do cristianismo transformando negros e índios em escravos, matando. É uma perversão da religião. Então eu preciso observar na minha religião
coisas que me façam manter a pureza da minha religião, para que eu possa tomar decisões corretas, para que a minha fé nem se esfrie e nem se perverta, porque de repente eu acho que estou adorando a Deus, estou adorando o diabo. Jesus disse para os seus discípulos: vai chegar o dia que vão perseguir vocês, que vão matar vocês, pensando que estão fazendo um favor a Deus. Olha a perversão da religião aí. Irmãos, eu vou mostrar para vocês a perversão da religião na Bíblia. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi aos principais sacerdotes e pediu cartas para ir a Damasco, e se por acaso achasse alguns que eram do caminho, os trouxesse presos para Jerusalém, para os matar lá em Jerusalém, como ele permitiu a morte de Estevão, enquanto ele guardava as roupas daqueles que apedrejavam Estevão. Perversão da religião. No momento que ele tem um encontro com aquela luz e ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele então diz: quem és tu, Senhor? Um homem de religião pervertida não conhece o seu Deus. Ele diz: quem és tu, Senhor? Porque a religiosidade dele era perdida, era pervertida. Então, esse a quem ele persegue diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali ele nasce de novo, ali ele tira a perversão da sua teologia e ele começa a trazer azeite puro batido para a sua fé, azeite de oliva. O azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Então presta bem atenção. Depois nós fomos lá para aquele, olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Bom, quando o Senhor Jesus está com os discípulos, ele em algum momento diz assim: olha, se vocês não forem fiéis a Deus, a religiosidade de vocês vai levar vocês para a perdição. Por mais religiosos que vocês sejam, se vocês não forem sinceros na prática da religiosidade de vocês, eu estou sintetizando a mensagem de Jesus, vocês não serão salvos. Sabe o que as pessoas disseram? Ah, não! Que palavra ruim! Nossa, a gente está cansado de ouvir esse tipo de coisa. Nós queremos ouvir aquela mensagem que fala que o Senhor vai curar. Nós queremos ouvir aquela mensagem que fala que o Senhor vai multiplicar pão, que o Senhor vai multiplicar peixe. Nós queremos ouvir aquela mensagem que diz que o Senhor vai levantar o aleijado, vai curar o leproso. Agora o Senhor falar que eu tenho que ter uma vida santa, que eu tenho que ser fiel a Deus. Ah, não, essa palavra é muito ruim, nós vamos embora. E todo mundo foi embora. Jesus ficou ali parado olhando a igreja dele se esvaziar. Irmão, Jesus já tinha uma igreja ali, tinha um grupo que andava com ele, e aquilo se esvazia, vai embora. Ficaram alguns, não muitos, poucos, uns gatos pingados ficaram por ali. Talvez, se fosse um dos pastores do dia de hoje, ia dizer assim: meu Deus, o que eu fiz? Eu preciso trazer esse povo de volta, eu preciso ter uma igreja numerosa, forte. Olha o dízimo, olha o louvor, eu preciso de uma igreja que tenha tudo isso. Mas sabe o que Jesus fez? Ele olha para os seus discípulos e diz: mas vocês ainda estão aqui? Vocês não querem aproveitar e ir embora também não? Aí Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Olha que coisa interessante que o Pedro diz. E quando o Pedro diz isso, irmãos, ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe para Pedro uma revelação. Ele diz assim: Senhor, para quem iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? Esse é o nosso texto de mensagem. Primeiro, o azeite que faz você não esfriar na fé, o azeite que não deixa você se perverter, o azeite que faz você tomar as decisões certas, é a palavra que Jesus Cristo te dá. A palavra que Jesus te dá não é uma palavra em que uma pessoa, um homem, uma mulher treme, fala umas palavras e diz: assim diz o Senhor, eis que eu faço isso. Não, irmão. Essa profecia, ela pode vir como um complemento, uma confirmação do que está escrito. Ela nunca pode substituir a palavra que você lê. Você não pode ser dirigido por um homem ou uma mulher que se chame de apóstolo, de missionário, de bispo, de pastor, de obreiro, de irmão, de irmã, de missionário, de missionária. Você não pode trocar a sua leitura da palavra, o seu entendimento da palavra,
por uma direção dessas pessoas. Eu sei que a carne é fraca, e melhor do que ler para a carne é a gente ouvir alguém que faz a escolha para a gente, porque quando eu leio a Bíblia, eu estou obrigado a tomar decisões. Quando alguém diz que está falando por Deus e diz o que eu tenho que fazer, aí não tem angústia de escolha, porque alguém me disse. Então vamos imaginar, eu estou aqui lembrando daquele caso que você me contou hoje de manhã, quando alguém chega e diz, né? Olha, o Senhor mandou dizer que você tem que fazer isso ou aquilo. Você fala, poxa, Deus mandou fazer, me jogou na parede, eu estou igual uma barata na parede. Fui exposto, fui visto, Deus mandou falar, faz isso. E aí eu não tenho que tomar escolha, eu só tenho que obedecer, eu não tenho que tomar uma decisão. Mas quando eu leio na palavra eu tenho princípios, então eu dei para vocês alguns exemplos aqui. Você vai trabalhar. Alguém te diz assim, olha, eu tenho uma proposta para você, larga o seu emprego, ou nós vamos te contratar e vamos te mandar para São Paulo. Mas você vai ficar lá, ou vamos te mandar para o Canadá, você vai ganhar muito bem. Você tem que orar e pedir a Deus direção, e você tem que confiar na palavra. Aquele que ouve a sua oração em secreto, te responderá em secreto. Você tem que tomar uma decisão, mas se alguém chega para você e diz, assim diz o Senhor, eis que eu estou abrindo uma porta para você no Canadá. Aí você fala, então é Deus que me mandou. Chega lá, você sofre, deixou aqui um casamento, deixou aqui uma mãe, deixou aqui um pai, deixou aqui alguma situação que vira uma confusão, alguém que morre, você lá passa um aperto e você diz, mas Deus não mandou, a culpa foi daquele profeta. Não, irmão, a culpa foi sua, minha irmã, foi sua. Você não estudou a palavra, você não ouviu a Deus. Então, quando Pedro diz assim, Senhor, para quem iremos? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Então não troque Jesus por missionário, não troque Jesus por pastor, não troque Jesus por irmã, não troque Jesus por profeta, não troque Jesus por nada que não seja a palavra, porque Jesus não canta. Irmãos, Jesus não faz louvor. Me perdoem os irmãos que amam muito o louvor, o Tiago que está tocando, cantando e outros. A gente não vem à igreja por causa de louvor, a gente vem à igreja por causa da palavra. Só tu tens as palavras da vida eterna. Se o louvor tivesse a importância que a gente diz que tem, historicamente, que a igreja neopentecostal diz que tem, Pedro diria, Senhor, para quem iremos se só tu tens o louvor da vida eterna? Não, ele não falou isso. Se profecia, se manifestação do Espírito Santo, como pular, falar em línguas, cair, rolar, essas coisas que a gente tem visto por aí, Jesus teria feito isso ali. Pedro diria, Senhor, para quem iremos, se só tu tens o rolamento da vida eterna, tem a língua estranha da vida eterna? Não, mas ele disse, o Senhor tem a palavra da vida eterna. E aí quando ele fala da palavra da vida eterna, nós somos para um outro versículo, que diz assim, presta atenção, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Quem morreu hoje? Vocês viram alguém importante na história recente do Brasil? Não foi o Roberto Dinamite que morreu hoje? Foi ontem? Foi ontem, eu fiquei sabendo hoje. Para mim ele morreu hoje. Irmãos, mas esse ano que passou, vamos lembrar de quem morreu o ano passado? Me ajuda aí. Gal Costa morreu, Rolando Boldrin morreu, nomes mais conhecidos, me ajuda quem mais? Pelé morreu. Pelé ficou 4, 5, 6, 10 dias falando dele, já não aguentava mais. Erasmo Carlos, Jô Soares, seu pai morreu esse ano passado, não foi? Seu pai morreu ano passado. Irmãos, ao homem está ordenado morrer, você vai morrer, eu vou morrer. Então presta atenção, não tem sentido a gente viver para juntar dinheiro. Não tem sentido a gente viver para amar uma pessoa, para dizer que não vive sem ela. Não tem sentido a gente viver para esse mundo, por quê? Porque nós vamos morrer, nós estamos de passagem. Não tem sentido eu fazer uma vida inteira em cima disso aqui, a ponto de Paulo dizer assim, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, para esse mundo, nós somos os mais miseráveis dos seres humanos. O que adianta ser curado se eu vou morrer? O que adianta ganhar dinheiro ou não ganhar se eu vou morrer? O que adianta eu ter uma casa ou morar de aluguel se eu vou morrer? O que adianta? Irmãos, não há nada nesse mundo que permaneça.
Nós, enquanto estamos vivendo, estamos morrendo, é um paradoxo também. Estamos envelhecendo, estamos adoecendo e vamos morrer. Carregamos conosco a expectativa da morte. Carregamos conosco a expectativa de que pode ser na próxima esquina. Pode ser o próximo pedaço de carne que eu vou engasgar, pode ser o próximo vírus que eu vou entrar em contato, pode ser a próxima queda. Então, se a morte é uma certeza, se ao homem está ordenado morrer uma só vez, eu não posso tomar decisões que ponham a minha vida eterna em xeque. Jesus, tu és o Cristo de Deus, só tu tens a palavra da vida eterna. Opa, peraí, então se essa aqui não é a vida eterna é onde? Jesus disse assim, o meu reino não é desse mundo. Eu aceitei Jesus para me tornar membro do reino de Deus, cidadão de um outro reino. Quais são os valores daquele reino? O que é importante naquele reino? Pelo que eu serei julgado? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso, o quê? Eu vou ser julgado quando chegar lá. Então vamos imaginar, olha aqui para mim em nome de Jesus. Eu digo para você assim, nós vamos fazer um acampamento. Irmãos, no acampamento tem sauna, tem piscina, tem cama, tem tudo que você precisa. Mas você tem que levar as suas coisas. Você tem que levar a sua toalha, você tem que levar o seu biquíni, você tem que levar o seu short banho, você tem que levar a sua toalha, você tem que levar a comida que você vai comer, você tem que levar tudo. E aí você diz que ótimo, então eu vou para esse lugar? Vou. E aí eu te digo, lá ninguém vai te dar nada, ninguém vai te emprestar, você tem que se prevenir. Você tem que pegar e fazer a sua mala. Você tem que com antecedência fazer a sua mala. Eu não sei quando é que a gente vai sair. Na hora de sair eu vou te dizer, vamos. Eu não sei a que horas eu vou passar. A hora que eu passar eu vou dizer, vamos. Você pega a sua mala e nós vamos. Bom, duas coisas vão acontecer. Ou você vai se prevenir e você vai pensar, gente, eu não tenho um biquíni, eu vou ter que comprar um. Eu não tenho um protetor solar, eu vou ter que comprar um. Eu não tenho escova de dente, eu vou ter que comprar. Olha, eu vou descobrir onde está a minha sandália e vou colocar. Eu vou fazer a minha mala com antecedência. Depois eu vou checar, fazer um checklist, eu vou descobrir se está tudo ali. Vou deixar porque eu não sei a hora que o pastor vai passar. De repente eu passo e buzino e falo, vamos. Você está com a mala pronta, você não tem a mala pronta. Se você tem a mala pronta, você chega lá, você vai desfrutar de tudo nesse acampamento, porque você se preveniu. Mas se você não se preveniu, você chega lá e diz assim, quero ir para a piscina, mas eu não tenho uma roupa para ir para a piscina. Dá para me emprestar uma? Não, não dá. Ah, eu quero comer, mas eu não tenho prato. Dá para me emprestar um prato? Não, não dá. Ah, eu estou queimado de sol, preciso passar um creme. Tem um creme para me emprestar? Não, não tem. Mas eu estou sofrendo, para que eu vim aqui? Você veio aqui para passar vergonha. Você veio aqui para viver toda a sua incompetência de tomar conta das coisas que devia ter tomado conta. Jesus, ele nos deu tantos exemplos desse. Ele disse assim, olha, presta atenção. Um rei casou seu filho. Ele casou seu filho. E ele deu uma grande festa. Mas as pessoas só podiam entrar na festa na hora que o noivo e a noiva chegassem. Mas lá onde eles casaram, na igreja, lá onde eles casaram, ninguém sabia que horas ia terminar a cerimônia, a festa estava toda pronta. Então, as pessoas começaram a esperar. 10 moças ficaram esperando, e a noite foi entrando, e de repente as lamparinas delas começaram a apagar, o azeite começou a apagar. 5 dessas 10 tinham uma botija extra com um pouquinho a mais de azeite, e elas começaram a completar as lamparinas delas. Aí as outras que não tinham azeite em reserva, disseram assim, nos empresta um pouquinho, nos dá um pouquinho do azeite, e elas responderam, não podemos, porque se nós tirarmos do pouquinho que nós trouxemos a mais, vai acabar para vocês e vai acabar para nós. Então vocês precisam ir comprar, vão e comprem. E de repente se ouviu a voz, o noivo chegou, o noivo chegou. Aquelas que tinham azeite a mais, que estavam prontas, entraram para a festa.
Fechou-se a porta. Depois de um tempo vieram as outras, bateram na porta e disseram assim: deixa a gente entrar, deixa a gente entrar. E lá de dentro, a pessoa que tomava conta da porta disse: eu não conheço vocês, levantem as lamparinas de vocês para eu ver o rosto de vocês. E elas disseram: nosso azeite acabou e nós não achamos quem nos deu, nos venda. E ele disse assim: então vão para as vilas e tentem encontrar, porque vocês não poderão entrar. O que Jesus está dizendo, irmão? Agora é o tempo de eu buscar na palavra, porque só Jesus tem a palavra da vida eterna. Eu tenho que buscar na palavra o azeite que me faça não esfriar na fé e tomar as decisões corretas da minha fé, para que eu não seja confundido, para que eu não fique perdido. Sabe o que acontece? Eu e você vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e vamos dar conta da nossa vida. O filho vai ficar para trás, o marido vai ficar para trás, a esposa vai ficar para trás, todo o seu dinheiro vai ficar aqui, você não vai levar nada, caixão não tem gaveta, você não vai relógio, o relógio vai ficar para alguém dizer assim: eu quero, o outro dizer: não quero. O seu carro vai ficar para alguém dizer assim: vamos vender e dividir o dinheiro. As suas roupas, alguém vai dizer assim: nossa, mas que roupa ruim, não serve nem para doar para os outros. Essa é boa, essa eu quero. Vamos doar para os irmãos lá da São Vicente de Paulo? Irmãos, aí vem o Senhor Jesus e diz para mim e para você, sabendo dessas coisas, que tipo de vida nós devemos viver? Ele vai dizer isso pelo ministério de Pedro, escrevendo a sua segunda carta, sabendo com antecedência, porque nós temos a luz que nos mostra o caminho, nós sabemos que esse é o caminho da fé. Qual é o tipo de vida que nós devemos viver? Pastor, o senhor pulou um versículo. Pulei? Qual versículo? Aquele, pastor, que diz que Jesus estava no Getsêmani, que ele levou 3, e que ele estava horrivelmente angustiado até a morte, que ele pediu para orar com ele, para ficar com ele. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo de virada da fé. Nós estamos num ponto em que a igreja chegou no alto do monte e agora não tem mais como ir para outro lugar. A gente vai ter que tomar decisão. Nós estamos numa encruzilhada. E a decisão está sendo tomada por todos os que são chamados ou se chamam de cristãos. Hoje de manhã, ou ontem de manhã, acho que foi ontem, estava tomando café com o Mateus e disse para ele, a gente estava discutindo uma questão que foi noticiada do Leandro Carnal, e eu falei: Mateus, eu passei por essa encruzilhada muito tempo atrás, e lá atrás eu tomei a minha decisão e eu estou muito tranquilo. Essas coisas para mim não fazem diferença, não vejo isso como uma decisão difícil. Eu já escolhi o caminho que eu ando nele de acordo com a minha fé. Às vezes, você chega num ponto em que você diz: eu estou desanimado, eu não quero mais ler a Bíblia, eu não quero mais orar, eu não quero mais ir aos cultos, eu estou cansado. Eu estou cansado, irmão, deixa eu te contar uma coisa, põe azeite na sua fé. Para que você ainda está vivo? Você está vivo para testemunhar de Cristo. Para testemunhar de Cristo, você precisa vir aqui. Hoje de manhã nós tivemos uma escola dominical que aconteceu um negócio extraordinário. Para mim. Nós pegamos a revista e o Mateus ainda comentou comigo: pai, mas essa revista é bem fraca, né? A lição de hoje, os nomes de Deus. E eu falei: olha, se a gente chegar a tempo do trabalho da rua, eu ainda participo da escola, mas se prepare para dar aula. E nós chegamos a tempo. Hoje a comida acabou rapidinho, né, Patrícia? Nós tivemos assim um super movimento, foi muito bom. Quero agradecer em nome de Jesus a você que está ofertando, a você que está indo lá trabalhar. Irmãos, gente que está comprometida, a sua fé é uma fé para te dizer que você vai ganhar casa? Que Jesus vai te dar dinheiro? Que você vai ter um marido maravilhoso, uma esposa, um homem na sua vida? Essas coisas por si só vão ficar aqui. O meu reino não é desse mundo. Então Jesus está ali sofrendo e ele tem que tomar uma decisão. Ele diz: pai, se possível afasta de mim esse cálice. Irmão, talvez você diga: não quero ir à igreja, quarta-feira, não quero ir, eu não vou na escola dominical, eu já vou uma vez por semana, está muito bom. Não está muito bom não, irmão.
Você existe para louvar a Deus e para fazer a obra de Deus. Você existe para falar do amor de Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa, ninguém mais quer ser evangelizado, porque essa igreja que está aí, é uma igreja que está pondo fogo em pneu, levantando a mão, botando a arca do Senhor, está invadindo o congresso, está invadindo um monte de coisa. Essa igreja eu quero distância dela. Essa igreja não é a igreja que eu faço parte, porque não é a igreja onde eu reconheço Jesus. O Jesus que eu reconheço não é um Jesus que mata, que quebra, que bate, mas é um Jesus que diz assim: o meu reino não é desse mundo. Então ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quem é que quer ser torturado? Quem é que quer usar coroa de espinho? Quem é que quer apanhar de chicote? Quem é que quer ser preso? Quem é que quer ser crucificado nas mãos e nos pés? Quem é que quer ficar nu na frente de todo mundo, de pendurado no madeiro? Ninguém. Ninguém. Talvez você diga: mas eu não quero ir numa igreja vazia, eu não quero ir numa igreja pequena, eu não quero ir numa igreja que não tem louvor. Mas a pergunta é: quando você vai lá, tem a palavra da vida eterna? Tem azeite para você colocar no seu candeeiro? Você ouve uma palavra que te faz saber que você está indo para o reino e que há um Deus que vai te julgar? Porque é a única coisa que a igreja não pode deixar de ter. A igreja pode ter louvor, ou não. A igreja pode ter banco, ou não. A igreja pode ter templo, ou não. Mas a igreja não pode não ter palavra. Porque essa é a palavra da vida eterna. Senhor, para quem iremos se só Tu tens as palavras da vida eterna? Então presta bem atenção, Jesus está ali. Ele poderia simplesmente ter descido do monte e ter falado: Senhor, não dá, para mim não dá. Olha, foi muito bom 3 anos de ministério, mas Maria Madalena está aí, tem umas outras aí, eu vou casar com uma delas, vou ter filho, vou viver a minha vida. O Senhor arruma um outro Cristo. Tinha que tomar uma decisão. E ele disse: Pai, aí vem a decisão, não dá para fugir da nossa escolha. Sartre, quando ele diz que nós somos obrigados a escolher, nós somos prisioneiros da nossa liberdade, somos obrigados a escolher. Jesus teve que fazer a pior de todas as escolhas. Se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, aí vem a escolha: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Senhor, eu não estou com vontade de ir à igreja, eu não estou com vontade de orar de madrugada, eu não estou com vontade de participar dos trabalhos. Senhor, eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Senhor, eu não estou com vontade de ir à igreja. É humano. Nesse momento você põe o quê? Azeite na sua fé, a palavra. Jesus disse assim: venham comigo porque a minha alma está angustiada até a morte. A palavra de Deus diz: não deixemos de congregar. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. A palavra de Deus diz que nós devemos manejar a palavra como uma espada da verdade, que tem 2 lâminas, que nós devemos ser mestres atendendo o tempo da nossa fé. Nesse momento eu vou exercer a minha escolha. Se eu digo: Senhor, seja feita a tua vontade, eu vou para a igreja. Irmãos, eu já dei esse testemunho e eu vou dar esse testemunho de novo. Pastor aqui do Barreiro, pai do Wesley, como é que ele chama? Pastor Daniel Leite, já falecido. Pastor Daniel Leite, eu conheci, um homem maravilhoso. A igreja dele é muito maior do que essa, baixinho, cabelo branquinho. Quando ele era um pastor de uma igreja pequena, aqui no Jardim Industrial, morava lá no Barreiro, chovendo, não tinha ônibus, era mato. O filho dele mais velho com uma febre enorme, mas era ele que dirigia os cultos. A mulher dele com o nenenzinho com febre, chorando. O pastor Terra, que era um pastor antigo aqui de Belo Horizonte, alguns chamavam de Terrinha, ele vinha pregar nessa igreja. E o pastor Daniel ficou numa situação difícil: eu fico em casa e tento socorrer o menino, ou eu vou para a igreja. Se eu não for para a igreja, o pastor Terra vai chegar lá, não vai ter ninguém para abrir a igreja é pequena, e ele vem para pregar para aquelas pessoas. Irmãos, vamos pensar que não era igual hoje, que você pegava Uber, não tinha táxi, ônibus era de 2 em 2 horas e à noite nem tinha. Ele saiu da casa dele lá do Barreiro a pé, com o menino com febre chorando, com a esposa dele dizendo: pode ir, Deus vai dar graça. E ele foi para a igreja, fez todo o trabalho, deu a palavra ao pastor, abriu, encerrou, e no final do culto o pastor Terra disse para ele assim: fica tranquilo, o Senhor já sarou o seu menino.
E ele volta para a casa dele a pé, ainda demora, e quando ele chega lá, o menino está sem febre, a esposa dele disse assim, olha, tantas horas, a febre cedeu. Porque ele teve que tomar uma decisão. Eu vou ser fiel a Deus? A única coisa que eu tenho que fazer na minha vida é conhecer a Deus e servir a Deus. Eu não tenho que fazer mais nada, sabe por quê? Olha aqui para mim em nome de Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer uma casa? Sirva a Deus. Você quer marido? Eu estou falando marido, não estou falando moleque não. Tem uma diferença entre homem e moleque, eu quero falar isso para as meninas, principalmente as solteiras. Tem uma diferença muito grande entre homem e moleque. Moleque tem um monte por aí, moleque de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 anos. Mas homem é aquele que leva o seu relacionamento a sério e que cuida da sua família. Esses estão difíceis de achar, mas o Senhor tem um para você. O Senhor tem uma esposa para você. O Senhor tem um emprego para você. Sabe por quê? Porque a terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor. Então veja, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Espera aí, Senhor, enquanto eu coloco azeite na minha botija, enquanto eu faço a lâmpada ficar acesa, o meu rosto não vai ser confundido, eu vou saber tomar as decisões, o Senhor vai cuidar de todas as minhas necessidades. Deus bate no seu ombro e fala assim, teve alguma vez que eu deixei de cumprir alguma promessa minha? Existe alguém no mundo que possa dizer assim, Deus ficou me devendo? Irmãos, não existe. Se você tem essa promessa, você está hoje numa encruzilhada. Toma uma decisão. Leva a sua fé a sério. E para levar a sua fé a sério, a fé ela é prática. Você tem que praticar a sua religião. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?